Bom dia, estudante. A nossa aula de português de hoje é do programa Educa Macapá, da página 50 a 51. Nós vamos fazer uma revisão dos dois últimos textos que nós estudamos. O texto que fala é o texto instrucional sobre os mamulengos, como confeccionar um mamulengo, e o outro texto é o texto informativo Brinquedo tem História. Nós vamos estudar tanto as características e informações do texto instrucional Os Mamulengos, como também as características e informações do texto informativo Brinquedo tem História. Nós vamos fazer uma comparação entre os dois textos e ver as semelhanças e diferenças entre eles. Tudo bem? Vamos começar então. A primeira questão da atividade já diz: vamos revisar o texto que escrevemos e estudamos ontem. Vocês precisam lembrar de informações e de características da estrutura, tanto do texto instrucional Mamulengos, como do texto informativo Brinquedo tem História. Vocês precisam lembrar dessas diferenças e semelhanças entre eles. A segunda questão: você se recorda das palavras que aprendeu com os textos, abre aspas, Mamulengos e Brinquedos tem História? Você se recorda de algumas palavras que estão relacionadas com o tema e o assunto de cada texto? Então, vamos lembrar. Então, diga: a que texto pertencem as palavras abaixo? Vamos fazer uma ação de relacionar as palavras com o tema ou assunto de cada texto. Letra A: Renascença, Biboquê, Antiguidade. Qual é o texto que está relacionado com essas palavras que trazem essas informações? Mamulengos ou Brinquedos tem História? Letra B: Mandioca, Papa, Massa. Qual é o texto que está relacionado com essas informações, com essas ideias que estavam dentro, da estrutura do texto, dentro de cada parágrafo, dentro de cada tópico desse texto? Então, vocês vão relacionar essas palavras-chave com cada texto que nós lemos. Terceira questão: qual texto se estrutura em duas partes? Qual é o texto que se estrutura em duas partes? Vocês acreditam que o texto que se estrutura em duas partes é o texto instrucional, que tem lá o título e tem ingredientes e modo de preparo, ou é o texto informativo? O texto informativo, ele tem que trazer pelo menos a introdução, o desenvolvimento e uma conclusão. Então, aqui eu já falei três partes. Qual é o texto que tem apenas duas partes? Podem tirar suas conclusões. Quarta questão: algum dos textos é organizado em forma de parágrafos e frases. Qual deles tem parágrafos e frases? Que nós escrevemos, as ideias contínuas, uma ideia seguida da outra, e nós encerramos um parágrafo, tem um ponto de continuação, e nós reiniciamos o texto na outra linha. Qual é o texto que é organizado em parágrafos e tem frases, tem orações dentro deles que trazem as ideias muito bem organizadas? Esse texto é o texto instrucional, que tem os tópicos, os marcadores de ações, ou é o texto informativo, que tem as suas ideias organizadas em parágrafos? Podem tirar suas conclusões. Quinta questão: faça a relação das características da segunda coluna com o texto correspondente, que está na primeira. Aqui nós temos uma comparação dos textos. Vocês precisam saber qual é a característica que pertence a esse tipo textual. Tá os dois textos, Mamulengos, e logo abaixo tem o texto Brinquedo tem História. Vocês vão relacionar, vocês vão ligar qual é a característica de cada texto. Vamos ver as características. Orienta e instrui. Qual é o texto que dá orientação ao leitor e instrui ele a fazer algo? Mamulengos ou Brinquedo tem História? Outra informação: traz informações documentais. Qual é o texto que precisa trazer informações documentais? O autor desse texto precisa pesquisar sobre o assunto dele e trazer informações documentais caso existam. É o texto Mamulengos ou Brinquedo tem História? Terceira característica: qual é o texto que tem a estrutura paragrafada?
que é formada em parágrafos. Qual é o texto que tem parágrafos? Mamulengos ou Brinquedo Tem História? Próxima característica. Qual é o texto que informa e descreve? Ele precisa informar, trazer informações, e ele precisa descrever os elementos, as ideias, precisa descrever características daquele assunto que ele está trazendo. Qual é o texto que traz isso? Mamulengos ou Brinquedo Tem História? E qual é o texto que possui marcadores de ações? Lá, quando ele vai instruir, ele precisa dizer que essa ação acontece, depois vem outra ação, depois vem outra ação. Ele está instruindo o leitor a realizar cada uma dessas ações, lá no seu modo de preparo. Qual é esse texto? E a última característica, qual é o texto que tem verbos no imperativo? O modo imperativo, ele dá ordens, ele diz faça, coloque. Qual é o texto que tem, cozinhar, preparar, cortar, juntar? Qual é o texto que tem esses verbos no imperativo, dando ordem, para a pessoa realizar? Esse texto é um texto instrucional ou ele é um texto informativo? Podem fazer as comparações. Agora, na sexta questão, vocês vão fazer as comparações de informações dos textos e de informações que estão no título, de informações que estão lá na fonte, abaixo do texto. Olha o que diz a questão. Complete com as informações dos textos e veja no que eles se parecem. Nós vamos comparar informações. Aí a primeira pergunta, o título do texto. Vocês vão colocar aqui em cima o primeiro título, Mamulengos. O segundo título, Brinquedo Tem História. Então, na coluna que está os mamulengos, nesses retângulos abaixo, vocês vão colocar informações só sobre o texto Mamulengos. Na coluna do lado que está o texto Brinquedo Tem História, vocês vão colocar informações só sobre o texto Brinquedo Tem História. Então, primeira informação, título do texto. Vocês vão comparar os dois títulos. Segunda informação, quem é o autor do texto Mamulengos? Quem é o autor do texto Brinquedo Tem História? A terceira informação, livro de onde foi retirado? O livro ou a fonte, na verdade, porque esse texto pode ter sido retirado da internet. Então, ele não foi publicado num livro, ele está disponível na internet. Mas o livro de onde foi retirado ou a fonte? Qual é a fonte que foi pesquisada o texto que vocês leram? Mamulengos e Brinquedo Tem História. Próxima informação, o lugar da publicação. Qual foi a cidade que foi publicado esse texto? O texto Mamulengos e o texto Brinquedo Tem História. E a última informação é o ano de publicação. Qual é o ano de publicação do texto Mamulengos? Qual é o ano de publicação do texto Brinquedo Tem História? Então, vocês vão comparar as informações de cada texto. Na sétima questão, olha o que ele está pedindo. Ele está pedindo para vocês compararem os textos. Mas essa questão ela não está bem clara. Ela diz que vocês devem colocar sim ou não para a característica dos textos. Mas vamos tentar melhorar ela. Vocês vão tentar responder ela com informações lá da questão número 5. Vocês vão pegar informações da questão número 5 que vocês já responderam e vocês vão trazer uma única palavrinha de lá. Por exemplo, ele está comparando o texto Mamulengo com o Brinquedo Tem História. Aí ele pergunta, qual é o assunto? O assunto do texto Mamulengo e o assunto do texto Brinquedo Tem História. Vocês perceberam que o assunto desses dois textos são brinquedos? O assunto do Mamulengos é fazer um brinquedo. O assunto do texto Brinquedo Tem História é explicar a história dos brinquedos. Então, o assunto deles dois são os brinquedos. Vocês podem repetir essas informações. Vamos tentar responder assim, tudo bem? A estrutura. Qual é a estrutura do texto? Como é que esse texto está organizado? Lá em cima, na quinta questão, está explicando. O texto Mamulengos, ele possui marcadores de ações. Os marcadores de ações, eles são marcadores de ações ou tópicos. Então, o texto Mamulengo, ele é um texto instrucional. Ele está dividido em tópicos. Ele tem uma parte e a outra parte. Ele tem
partes, ele não tem parágrafo, ele está dividido em partes. Já o texto Brinquedo Tem História, a estrutura dele é em parágrafos. Está lá escrita, ó, estrutura paragrafada. Ele tem parágrafos. Então, vocês vão trazer a palavra tópicos ou marcadores para o texto Mamulengos. E para o texto Brinquedo Tem História, vocês vão colocar parágrafos. A outra, finalidade. Qual é a finalidade do texto Mamulengo? Qual é a finalidade do texto Brinquedo Tem História? Lá está dizendo também, ó, a finalidade do texto Mamulengo é orientar e instruir. É isso que ele faz. Ele orienta o leitor e ele instrui o leitor a fazer algo. Então, ele tem essa finalidade. Qual é a finalidade do texto Brinquedo Tem História? Se ele é um texto informativo, lá está dizendo, ó, ele informa e descreve algo. Ele traz a ideia de como o leitor pode saber informações daquele tema, daquele assunto. Então, o texto informativo, ele tem a finalidade de informar e descrever sobre um assunto, um tema. Essa é a finalidade do texto Brinquedo Tem História. E a última informação comparando os dois textos. Qual é a linguagem que os dois textos usam? Eles usam o mesmo tipo de linguagem. O texto Mamulengos, ele tem que usar uma linguagem objetiva. Ele é escrito em prosa. Ele não é um poema. Se ele fosse um poema, ele usaria a linguagem poética. Ele usaria versos. Mas o texto Mamulengos, ele é escrito em prosa e a linguagem é objetiva. O texto Brinquedo Tem História, como ele é informativo, ele precisa ter uma linguagem objetiva também, uma linguagem clara. Ele precisa explicar as suas ideias com claridade, com objetividade. Então, os dois textos são escritos em prosa e a linguagem é objetiva. Tudo bem? Essas são as características e semelhanças desses dois textos que nós estudamos. Mamulengos, texto instrucional, e Brinquedo Tem História, texto informativo. Vamos agora analisar a oitava questão na página 51. Olha o que diz a questão. Observem os exemplos abaixo e veja que foram realizados algumas substituições nas frases. Vamos fazer a leitura dessas frases e entender qual a substituição foi feita, da primeira frase para a segunda. Vamos ver cada frase. Primeira frase. Vou chamar meu professor para meu aniversário. Ele vai chamar o professor dele para o seu aniversário. Vejam como ficou a substituição da palavra professor na segunda frase. Vou chamá-lo para meu aniversário. Vocês perceberam que a palavra professor, ela foi substituída por um tipo, por uma palavra que é o lo. Vou chamar ele, lo. Olha o que diz, vou chamar meu professor para meu aniversário. O meu professor é ele. Então, ele, na segunda frase, ele vai ser substituído por uma palavrinha que forma chamá-lo. Meu professor ficou chamá-lo. Então, vejam como a frase ficou. Vou chamá-lo para meu aniversário. Houve uma substituição do professor, dessa palavra professor, que aí é um substantivo, mas é o sujeito da frase, ele é a pessoa que a frase se refere, e ele foi substituído pela palavrinha lo. Essa palavrinha lo, a gente vai ler aqui a informação sobre ela depois, tudo bem? Mas percebam como foi feita a substituição. Meu professor, depois ficou lo. Vou chamar meu professor. A outra frase ficou, vou chamá-lo. Segunda frase, convidei os colegas para o jogo de futebol. Vejam aí que o substantivo e o sujeito é os colegas. Então, como ficou a segunda frase? Com a substituição, convidei-os para o jogo de futebol. Convidei-os quem? Os colegas. Então, essa parte, os colegas, ela foi substituída por os. Convidei os colegas. Convidei-os. Terceira frase. Vou dar a eles algumas dicas da prova. Como ficou a substituição? Vou dar-lhes algumas dicas da prova. Vejam que a expressão a eles, muito parecida lá com a expressão professor, ela foi substituída por lhes.
Vou dar-lhes algumas dicas da prova. Vocês perceberam que em alguns casos eu posso usar o lo, em alguns casos eu posso usar o os, em alguns casos eu posso usar o lhes. Cada caso você precisa ler a frase e ver qual é a melhor substituição de acordo com a função daquela palavra. Tudo bem? Vamos agora então ler essa caixa de diálogo aqui no lado que está explicando o que aconteceu com essas substituições. Para que elas servem? Vamos fazer a leitura da caixa de diálogo aqui, que é um resumo. Olha o que ela diz. Caro aluno, esses termos, essa palavrinha que nós usamos, substituindo, elas destacados, são chamados de pronomes oblíquos. Eles podem substituir outros termos nas construções de frases. Faça o bom uso desse recurso na sua escrita. Quando vocês forem escrever um texto, uma redação, quando vocês forem escrever um texto narrativo, um texto informativo, um texto instrucional, uma carta, um poema, vocês precisam saber fazer essa substituição. Se vocês ficarem falando, repetindo o mesmo termo, ele, usem o o. Usem o o. Eu vi, ou eu limpei-o. Então, vocês podem usar esses termos, o lo, o os e o lhes, e outros pronomes oblíquos que vocês vão aprender. A função do pronome oblíquo, vocês precisam entender que ela está substituindo uma outra expressão, uma outra palavra. Ela está substituindo uma palavra que eu já falei no texto, ou ela está substituindo a palavra que eu ainda vou explicar mais coisas, complementando a ideia daquela palavra que eu já usei. Então, a função dele é tornar o texto muito mais objetivo, sem ficar repetindo qual é o sujeito que eu estou falando naquela frase, naquele meu texto. Tudo bem? Vamos fazer agora a substituição, então, desses textos na próxima questão, que é a questão número 9. A questão número 9, ela vai pedir que vocês façam essas substituições com os pronomes oblíquos. Vejam o que diz a questão. Faça as substituições dos termos em negrito, destacados em preto, seguindo os modelos acima. Vocês vão fazer a substituição por qual pronome melhor se adequa à frase. Lembrando que vocês precisam manter a concordância nominal e a concordância verbal. Concordância nominal, se o nome está no singular ou no plural. Concordância verbal, também se está no presente, no passado e no futuro. Vamos fazer a leitura da primeira frase, então. Letra A. Necessito ver as panelas da loja. Necessito ver quem? As panelas. Então, aí vai ficar necessito vê-las na loja. Então, aí a expressão é as panelas, eu vou retirar e eu vou colocar las. Não vou colocar o lo, vou colocar las, porque está no plural. Necessito vê-las da loja. Viu? B, questão B. Ontem quebrei um prato no restaurante. É apenas um prato, então ele está no singular. Ontem quebrei-o. Quebrei-o quem? O prato no restaurante. Essa é a substituição. Está no singular, o pronome oblíquo fica no singular. Está no plural, o pronome oblíquo vai para o plural. Letra C. A pedido de minha mãe, levei as roupas. A pedido de minha mãe, lavei as roupas. Vejam que as roupas está no plural. Então, a pedido de minha mãe, lavei-as. Lavei-as quem? A roupa. Entenderam? Letra D. Preciso chamar os adultos aqui. Preciso chamar os adultos aqui. Vejam que os adultos está no plural. Então, preciso chamar os. Preciso chamar os aqui. Letra E. Na festa, enviei a elas um buquê. A elas está no plural. Como é que fica, então? A substituição correta é: na festa, enviei-lhes um buquê. Enviei-lhes a elas. Então, eu entendo que ele está se referindo a elas, as mulheres. Letra F.
Vou entregar o bilhete. Ele vai entregar apenas um único bilhete, está no singular. Como é que fica a frase? Vou entregá-lo. Assim fica a substituição. Vamos agora resolver a questão número 10. Leia o texto abaixo com atenção para responder as questões a seguir. Esse texto é um texto narrativo. Nós já estudamos os textos narrativos. Eles narram e contam história. Título do texto: O Leão e o Rato. Autor: Jean de La Fontaine. Certo dia, estava um leão a dormir à cesta, quando um ratinho começou a correr por cima dele. O leão acordou, pôs-lhe a pata em cima, abriu a bocarra e preparou-se para engolir. "Perdoe-me!" gritou o ratinho. "Perdoa-me desta vez, e eu nunca o esquecerei. Quem sabe se um dia não precisarás de mim." O leão ficou tão divertido com essa ideia que levantou a pata e o deixou partir. Disponível em www.mensagenscomamor.com Mensagens, acessado em 22 de julho de 2021. Vamos fazer a interpretação de texto. Questão A. Na linha 2, o pronome possessivo dele foi utilizado para fazer referência a quem? A quem o autor se refere dele? A. O leão. B. Jean de La Fontaine. Ou C. Ao ratinho. Letra B. Na linha 2, o pronome lhe faz referência a quem? Lhe ao leão, ao Jean de La Fontaine ou ao ratinho? Resolvam as questões e vamos fazer a revisão sobre o que são os pronomes oblíquos. Nesse texto, nessa caixa de diálogo azul, está escrito: pronomes oblíquos é uma subdivisão de pronomes. O pronome é um grupo de palavras que substitui o nome. Nós temos uma classificação, nós temos uma organização de todos os tipos de pronomes. Os pronomes são palavras que substituem os nomes em uma oração, em uma frase. Então, os pronomes oblíquos, ele é um grupo dentro dos estudo dos pronomes. Podemos definir os pronomes como um termo capaz de acompanhar ou de substituir o nome. Em geral, o nome pode ser um substantivo. Sim, pode ser um substantivo. Então, a classificação dos pronomes e a função deles é essa. Ou eles vêm acompanhar o nome, ou eles vêm para substituir o nome que já existe naquela frase, naquela oração. Vejam a questão número 11. Na próxima atividade, nós vamos tentar trazer um texto que usa a expressão de pronomes oblíquos para vocês compreenderem como eles surgem nas frases e como eles melhoram a objetividade das frases, das orações e das informações que nós trazemos em cada texto. Mas é importante vocês lembrarem que os pronomes oblíquos, eles se referem a um termo que eu já utilizei na frase. Eu não posso ficar repetindo toda vez esse termo. Então, eu uso o pronome oblíquo para melhorar a objetividade, para que eu consiga desenvolver a minha ideia sem precisar ficar repetindo os mesmos termos. Mas vamos continuar estudando pronomes oblíquos, que eles melhoram a nossa escrita e eles trazem mais, entendimento, eles trazem mais a expressão da linguagem culta da nossa língua para a nossa escrita e para a nossa fala. Tudo bem? Vamos resolver a atividade então e boa aula para vocês.